Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar e ser mais um na comunidade Terra Firma, ser um cidadão Terra Firmeza. E hoje no Sexta Sombria eu vou fazer uma indicação da Netflix da história da Lori Vallow, né? A série chama Os Crimes da Nossa Mãe. São 4 episódios, se eu não me deixa eu só. São 4 episódios que conta a história de uma mulher, né? Então por que chama Os Crimes de Nossa Mãe? Porque você vai ter como testemunha principal o filho da Lori, né? Ele vai contando a história da mãe dele e você vai tendo de forma documental um caso que chocou os Estados Unidos. E o que foi? Essa Lori Vallow, ela é uma fanática religiosa. Então, desde de jovem, ela sempre teve uma série de ambições. É muito doido esse lance porque os crimes da nossa mãe. Você vai ter o depoimento da mãe dela, da irmã, né, do filho. E o que acontece? Qual foi a história que aconteceu? Essa Lori Vallow, ela cresceu, ela tinha grandes intenções religiosas, intenções aqui no sentido de mudar o mundo do ponto de vista, ela se achava uma pessoa que ela tinha um contato com Deus, que ela tinha uma conexão com Deus e que isso ia fazer com que ela tocasse as pessoas, ajudasse as pessoas. Ela se separou várias vezes, ela casou várias vezes, isso vai sendo contado no documentário, e num determinado momento, né, ela casou, acho que pela 4ª vez, e aí ela descobriu que o companheiro dela estava, né, assediando o filho dela. Então ela sai de casa, brava, ela fala que ia fazer mal pro cara e tudo mais. O irmão dela várias vezes, né, que é muito atuante com ela, e você entende que ela era uma grande manipuladora, né? Você vai perceber que ela tinha um lance com os homens, assim, porque ela era bonita, ela foi Miss e tudo mais, mas acima de tudo, é muito doido quando você vê as filmagens sobre ela, como que ela é uma sociopata, assim, o modo como ela dá a entrevista. Eu vou chegar numa parte aqui da história, você vai entender o que eu tô falando. E aí, o que aconteceu? Ela se casou com um cara que já era divorciado e tudo mais, e eles foram morar no Havaí. Eles adotaram uma criança, né, que era, se eu não me engano, essa criança, ele seria neto do cara lá, que ela casou. E aí os avós os pais originais estavam muito velhos, estavam se sentindo muito velhos. E eles deixaram a Lori e o cara adotarem a criança. Essa criança, ela tinha autismo, então tinha as dificuldades, mas eles estavam bem, conseguiam. Ela tinha uma filha caçula, né, que tinha 12 anos na época, né, e que adorava esse menino, tanto que essa filha caçula dela começa a meio que ter um papel materno com o menino, então eles tinham uma relação muito próxima e tudo mais. Você tem esse filho, né, que dá o depoimento, e aí você vê o quanto ela era dominadora do ponto de vista psicológico com essa galera. E num determinado momento, esse menino, ele começa a namorar com uma moça, né, que não é da igreja que ela segue, e ela, assim, todo mundo tinha que seguir os preceitos dela, tinha que ir na brisa, e num determinado momento ela começa a frequentar uma outra religião, e uma religião meio com tons de seita, de um escritor, né, de um cara que ele é tipo um pastor e escritor, ele fica famoso nos Estados Unidos, que ele fala de uma relação de seres que estão aqui, de tipo um arrebatamento que vai ter. Então ele mistura coisas evangélicas com
com, com coisas sobrenaturais, espaciais, alienígenas, assim. Então tem um monte de doideira, assim. Tanto que ela começa na casa, aí o filho dela fala, ó, a casa começou a ter cada vez mais quadros relacionados a esse dogma, as coisas do mundo, onde está sendo prometido e tal. E o filho dela começa a ter problemas quando ele começa a namorar, né? Ela não aceita essa moça que está com ele e por diferenças ideológicas, mas você vê que também tem uma coisa meio freudiana ali, assim, mal resolvida, né? Ela meio que dá uma meio de jocasta ali, né? E tanto que ela não vai no casamento dele. Aí ele fala, pô, a gente ficou super sentido. E esse marido que ela tá, ele começa a perceber que não tá legal o negócio. E aí ela volta eles saem do Havaí e ela volta a morar nos Estados Unidos e começa a falar que o cara tá traindo e tal. Só que nesse meio tempo ela já está tendo um relacionamento com esse pastor dessa igreja, que também é casado e tudo mais. Mas por que nós estamos falando deles na Sexta Sombria? É aí que a história vai começar a ficar estranha. Por quê? O relacionamento deles está ruim, esse marido dela vem para tentar resolver a situação deles, né, no continente, sai do Havaí, vem, e ele é morto pelo irmão dela numa desavença, entendendo que o irmão dela já tinha conversado com ele antes, combinando, né, de tentar fazer tipo uma intervenção com ela, em função desse fanatismo religioso, do lance que ela tá com outro cara e tal. E aí esse irmão dela vai assassinar o irmão, o ex-marido dela como legítima defesa. E aí entra a hora que eu falo para vocês que é muito doido. Você tem a filmagem dos guardas dela chegando, sabendo que tinha acontecido o assassinato. Porque ela sai, ela pega as crianças e leva pra escola, para comer numa lanchonete, passa no drive-thru de uma lanchonete lá, e ela totalmente, não, tudo bem, ela rindo, né, e tipo, sabendo que o marido que tem, então ele era marido dela, tinha acabado de ser assassinado pelo irmão. Aí ela vai tentar resgatar a pólice de $1 milhão desse marido, e vai chegar lá, ela vai descobrir que ele tinha mudado o beneficiário. Nesse meio tempo que ela começa a se relacionar com esse pastor, a esposa desse pastor vai morrer do nada e também ele vai resgatar uma pólice de seguros. E o irmão dela, que tinha cometido o crime em legítima defesa até então, também vai morrer de uma maneira suspeita. Mas a grande linha, e por que chama os crimes da nossa mãe? É porque a filha dela, a caçula, e o filho que era adotado, que é o menino autista, quando eles estão morando com esse... Então ela vai formar um casal com esse escritor, pastor, dessa seita muito louca, e eles vão entrando numa piração. Por quê? Você começa a ter e entender que todas essas pessoas que foram mortas, tanto o marido dela, a mulher dele e o irmão dela, eles tinham uma teoria que viriam seres demoníacos e entrariam no corpo deles e começariam a fazer um processo de tentar derrubá-los, de tirá-los do caminho do paraíso. Então você percebe que a motivação do crime, ao mesmo tempo que tem questões financeiras, eles tinham uma relação meio dogmática com a coisa, assim. Então que eles acreditavam que aquelas pessoas estavam possuídas e tudo mais. E num determinado momento vão querer a guarda, quando começam essas investigações, vão pedir a guarda das duas crianças. A família dela começa, né, o filho dela começa a perguntar, mas cadê o menino, cadê a menina? E ela fala, tá na casa da fulana lá. Aí a polícia liga pra fulana. Fala, ó, as crianças estão aí? Não. Mas a fulana falou, não, ela não falou nada comigo. E aí ela já estava grampeada, a moça vai ligar pra ela e falar, ô, por que você falou que as crianças estavam comigo?
Ela fala, eu precisava, tal, de um favor. E começa-se uma grande busca pelas crianças, os dois vão sair foragidos pelos Estados Unidos e ninguém acha essas crianças e procura. Ela vai ser presa, né? Ela não vai dizer onde estão as crianças. É muito doida essa sessão do julgamento, assim, porque tá esse filho dela que dá os depoimentos e que fica atrás dos irmãos, e ele tenta manter contato com ela, ela vira e ela só olha pro cara lá, pro pastor. E isso aconteceu agora, tá? Não é um crime antigo, não. Só, desculpa eu não ter situado vocês, mas assim, é um caso atual. Inclusive, ela está esperando o julgamento e está presa. Por quê? Vai se descobrir que as crianças estavam o tempo todo na casa deles, enterradas no quintal, perto de uma fogueira. E aí você vai juntar uma série de fatos e ver que eles acabaram executando o filho e a filha. Então ela vai matar a própria filha e o próprio filho dentro dessa teoria de que eles teriam entrado espíritos dentro dele, de seres, que aí é uma mistura meio alienígena com coisa de demonologia, de dogmática, assim, e ela e o companheiro dela mataram os próprios filhos dela. Ou seja, ela entra numa piração tão grande em relação à história e o envolvimento dela religioso, que ela sempre teve, porque aí ela sempre tinha muito essa questão arrogante, assim, de não, eu sou uma pessoa escolhida por Deus, eu sou uma pessoa que eu me comunico, eu recebo mensagens, e ela decidiu a morte dessas pessoas através dessas mensagens que ela teve, que teria, fulano agora, então ela recebeu uma iluminação sobre fulano estar possuído pelo demônio e tal, e fazer o que ela fez, ok? Dá uma olhadinha lá, Os Crimes da Nossa Mãe, na Netflix, é a história da Lori Vallow, beleza? Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje, uma história muito triste, né? Você imaginar uma mãe, porque é muito doido, quando a mãe comete um ato desse contra os próprios filhos, você vai contra totalmente a ordem natural das coisas, né? A mãe, ela tem esse instinto de proteger os filhos e tudo mais, que acaba não acontecendo. Não dá para descrever aqui, mas é bem complicado. Dê uma olhadinha, a série é bem feita, ela tem, cada episódio tem uns 45 minutos, assim, de uma maneira bem editada, ela tá no tamanho certo, assim, e acho que ela consegue dosar, retratar o crime, retratar a piração dela e mostrar o quanto que essa mulher, ela é uma sociopata, assim, uma narcisista, né? Porque ela acha que Deus está falando com ela, assim, e mandando fazer as coisas mais horrorosas, se você puder imaginar, né? O poema de hoje é Renúncia. Cada escolha é uma renúncia, como diz o antigo ditado, que, como todo clichê, traz em si uma verdade incontestável, inutilmente sempre querendo que o outono seja verão e vice-versa, sabendo no seu íntimo o resultado de antemão, e ainda assim se surpreender com a sua constante decepção. Mas pior ainda é insistir em algo, numa esperança infantil e irreal, sempre apresentar o mesmo produto, e ainda estarmos a esperar resultados diferentes. Não tinha como dar certo. Quando ela entra nessa espiral que vai do assassinato do marido na legítima defesa, dizendo que o irmão tinha sido atacado, a esposa, né? Quando as crianças somem, muita gente já fica muito preocupado, porque já imaginava o que poderia ter acontecido. E é muito doido a renúncia que ela fez, a escolha que ela fez e a renúncia que ela fez. Ela escolheu esse sonho maluco dela de ser a enviada de Deus aqui na Terra e estar recebendo mensagens, e abriu mão da vida dos filhos dela, assim, principalmente dos dois mais novos. É muito doido você ver a dor do irmão que ficou, né, tentando entender, se sentindo até culpado por não ter percebido isso, né, a profundidade da loucura da mãe dele, e ela e o pastor lá estão esperando o julgamento, que vai acontecer ainda, né,
e provavelmente ela vai ser condenada à prisão perpétua ou pena de morte. Beleza? Então, vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, agradecer todo mundo que tem se inscrito aí, pessoas novas, pessoas antigas, Éder, Felipe, o Rogério que sumiu aí, talvez, não sei o que aconteceu, espero que você esteja bem, o Rogério, Shirley Morgan, Doris, o John Chuin, eu esqueci o nome, que tem o negócio do Nosferatu lá, que é muito legal, o símbolo dele é o Nosferatu, assim. Agradecer toda essa galera aí, deixar um abraço para todos vocês, e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.